Como diz a minha querida amiga vereadora Paula Iores, não queria, mas sou obrigado. E não tenho como não deixar de fazer um comentário sobre a fala do vereador Ues, porque, vereador Adiló, quando fui diretor de SAMAI, a primeira oportunidade, vereadora Denise, lá na gestão do PEP, nós legamos para a cidade 2 projetos importantíssimos. Um chamado Plano Diretor de Esgotamento Sanitário da cidade, que foi e vem sendo cumprido, né, gradativamente, colocando a nossa cidade um dos melhores índices de qualidade de vida a partir da questão do saneamento. E o outro foi o Plano Diretor de Drenagens. O Plano Diretor de Drenagens sempre encontrou muita dificuldade, do ponto de vista de quem assumia a Secretaria de Obras, de colocar em execução esse plano. Então, lá no governo PEP, vereador Ues, nós já tínhamos um diagnóstico muito claro dos problemas de drenagem da cidade, feitos num estudo muito aprofundado pelos técnicos da Universidade Federal do Rio Grande do Sul e que se encontra à disposição na Secretaria de Obras, se encontra à disposição lá no SAMAI, e que por contingências da vida, vereador Adiló, quando assumi a Secretaria de Obras, naquelas 2 enchentes, né, tirei do papel o Plano Diretor de Drenagens e construímos, então, o primeiro piscinão, na prática, o primeiro piscinão de Caxias do Sul, ali atrás, onde era o antigo lanifício Mateus Janela, né, naquela área da prefeitura, na subida do bairro Fátima. Esse piscinão tem sido responsável por, nos anos que se seguiram, no governo Alceu, especialmente, de não ter mais praticamente alagado umas grandes áreas do bairro São José. Hoje nós recebemos aqui a diretoria da Associação dos Moradores do bairro São José, marcando uma reunião, solicitando uma reunião da Comissão de Desenvolvimento Urbano para o próximo dia 30, quinta-feira, lá na comunidade, porque o que nós estamos vivenciando lá não é que o piscinão não ajudou a resolver, mas a manutenção tem que ser preventiva, tem que ser permanente. Eu me recordo do Mosquen, trabalhando comigo na Secretaria de Obras, ficou 30 dias diretamente acompanhando a limpeza das valas lá do Tega, do Arroio da Albó, aprofundando essas valas, né? Essa questão de Galópolis já era por demais conhecida, vereador Ues, e de fato já existia, a partir do momento que os técnicos da Secretaria de Obras foram ganhos para a ideia da construção de que o piscinão ajuda a resolver o problema, eles passaram então a se interessar com isso, e eu fiquei muito feliz quando o Rudimar Chies também se incorporou, porque antes tinha muita resistência a nível da Secretaria de Obras para a construção dos piscinões. Aí projetamos aquele piscinão lá no Pôr do Sol. Tem o outro que não sai do papel, né, na antiga pedreira, no Cachoeirinha. E agora, mais recentemente, final do governo Alceu, uma obra capitaneada pelo secretário Adiló, nós inauguramos o piscinão ali do Fátima Baixa. Mas não adianta ter piscinão se tu não faz limpeza nos bueiros, se tu não faz limpeza nos arroios, se tu permite, como se permitiu em outros tempos, se construir um poço de gasolina em cima do arroio Mosquen, né? Em cima do arroio Mosquen. Um absurdo, os senhores todos viram ali o poço de gasolina em cima do arroio. Podiam ter construído do outro lado. Mas essas questões, assim, a natureza não perdoa, vereadora Denise. A natureza não tem culpa. Tá? Todo o processo de permeabilização da cidade, na área de cima, os novos loteamentos que surgiram, que vão até toda a área que desce para o Pinhal, eles obviamente fazem com que esse volume de água aconteça. E voa cada vez mais rápido. Permite uma parte, então, a senhoria não está sendo aqui uma pitonisa que está tentando adivinhar o que vai acontecer ali na frente. Se não acontecer obras, vão acontecer tragédias, não tenho dúvida nenhuma disso.
E se não acontecer limpeza, nos arroios, lá no Dalbó, no Pinhal, se não se desentupir as bocas de lobo, também vai continuar alagando regiões do São José, regiões do Garbim, regiões do Fátima Baixa e assim por diante. E por mais piscinões que se faça, não se vai se resolver esse problema. Então, já estivemos conversando com a vereadora Denise. No próximo dia 30, estamos vendo a possibilidade de realizar uma reunião pública da Comissão de Desenvolvimento Urbano, Transporte e Habitação, lá no bairro São José. Pediu a parte, vereador. Vereador Eloy, primeiro ele cumprimentar pela fala, né? Acho que esse tema ele é bem importante, também o vereador Velocino, né? Ali no São José, logo no início agora da administração, eu estive conversando com o secretário de obras, pedi várias intervenções, nada foi realizado, nenhuma limpeza, alagou o bairro, até hoje o secretário, estou pedindo agenda de novo para o secretário, até hoje, nenhuma agenda de retorno, as ruas lá no bairro, os buracos que abriram continuam abertos. Teve rua que simplesmente praticamente afundou e o secretário de obras, até agora, nada foi feito. Então, está abandonado, o bairro está abandonado. E o que me chama a atenção e que várias pessoas me comentaram foi sobre a questão do nível da represa do Dalbó. Porque todo mundo comentou que naqueles últimos dias ela estava bem cheia, né, e que não estava havendo o controle, né, de quantidade de água, que isso ocorria antes. Estava cheio, sabendo que ia chover, se esvaziava, baixava o nível, e aí eu fico pensando, né, se estava tão cheia, se não estavam controlando, com aquela chuva que teve, obviamente, isso facilitou muito o alagamento, porque fazia muitos anos que não ocorria alagamentos como ocorreram. Então, esse alagamento que ocorreu, eu diria que o último foi em 2012. Depois daquilo lá, nunca mais. Então, eu vejo que deve ter erros aí que a gente precisa estar levantando, sim, junto ao SAMAI. O que aconteceu exatamente também com a questão da represa ali, do nível de água da represa. Porque depois disseram que os piscinão já estavam cheios no sábado de tarde. Eu disse, como assim que o piscinão está cheio no sábado de tarde se nem tinha chovido? Então, a gente tem muita coisa para ver, mas eu acho que tem mais do que só a questão da manutenção das galerias, tem mais do que isso. Acho que tem erro aí na gestão. Obrigada. Opa, na gestão, o vereador Rodrigo tem razão, né? Não é nem gestor, nem político, é o não prefeito, né? O que falta é prefeito. Pediu a parte, vereador, se possível. O arroio Dalbó e a represa do Dalbó, vereador Denise, sempre funcionou, a partir desse conceito do plano diretor de drenagens, passou a funcionar como um conceito de um piscinão. Ele funciona como um piscinão, a represa do Dalbó. Que, pelo menos no período que estive à frente da direção do SAMAI, a gente sempre manteve a represa do Dalbó no mínimo meio metro para baixo. No mínimo meio metro para baixo. E nesses 4 anos, nenhum de vocês que passaram na rua que dá acesso ao bairro Fátima viu saindo água pelo ladrão. Exatamente porque a represa sempre estava colocada no mínimo 50 centímetros abaixo. E a denúncia que a Vossa Senhoria traz é grave. Porque se efetivamente a represa estava cheia, obviamente que ela não funcionaria como um sistema de piscinão, de acumular água ali nos primeiros 15, 20 minutos, né? E impedir que a água descesse, então, com aquela velocidade. Perdão, quem me solicitou uma parte? A vereadora de lá, desculpa. Obrigado, vereador Eloy. Só para contribuir, a vereadora Denise tocou num ponto que tudo indica que procede a informação da vereadora Denise. E associado a isso, a urgente necessidade de limpeza daquele piscinão que Vossa Excelência iniciou lá em 2012, e também um problema técnico. Estivemos agora já essa semana, segunda-feira, conversando com o secretário Pavan. O piscinão do Fátima Baixo tem um problema técnico, tem que ser resolvido urgentemente, que é a saída dele. E ele trancou a saída e ele ficou 5 horas depois da chuva, ele estava cheio. Ele tem que esvaziar em 2 horas depois da chuva. Então foram erros que aconteceram, mas a vereadora Denise tem razão. Falta o olhar e as pessoas de prontidão quando acontecem essas coisas. Obrigado pela parte. Problema de gestão, sem dúvida nenhuma. A minha intenção era mais light, vereadora Paula Iores, era anunciar de que a bancada do PSB ingressou com um projeto de lei, já está protocolado, tramitando na casa, com a proposta
de consolidar aquela área que nós tivemos oportunidade, e já concluo, senhor presidente, a área que nós tivemos oportunidade de adquirir, enquanto estivemos à frente da direção do SAMAI, de 500 hectares lá no Marrecas, transformar ela, então, na reserva natural Parque dos Pinhais, e dando outras providências, né? Porque nós estamos muito preocupados lá com as ações que têm sido desenvolvidas pela atual direção do SAMAI, de abandono da área, né? Voltou a pesca predatória lá direta, né? Sem controle nenhum, se desativou totalmente a questão da vigilância que tinha lá, a Guarda Municipal está muito pouco presente, a Guarda Municipal, inclusive, utilizando o veículo do SAMAI, a L200, que foi colocada pelo SAMAI à disposição da Guarda Municipal para patrulhamento específico das represas, foi usada numa outra ação e demolida, bateu, né? Está lá no pátio, esperando lá ser consertada, né? Um prejuízo parece grande monta, né? Usada em outra ação, não na ação específica de patrulhamento das bacias de captação. Então, a minha preocupação e a preocupação da nossa bancada é de efetivamente instituir ali um parque, uma reserva natural, né, com procedimentos muito claros sobre a sua preservação. Essa reserva, ela dialoga com o abastecimento futuro de Caxias, a sua preservação. Acho que foi uma das melhores coisas que eu posso dizer com toda a honestidade, que tive a oportunidade de liderar no SAMAI, sob a liderança do prefeito Alceu. Então, tenho muito orgulho dessa questão e estamos aqui fazendo um segundo momento, ajudando a proteger a área, criando, então, a reserva natural Parque dos Pinhais naquele local. Era isso, senhor presidente. Muito obrigado. Muito obrigado, vereador Eloy.